No Concílio de Calcedônia foram resolvidas as grandes questões cristológicas do século V. Por trás de conceitos teológicos aparentemente simples, estão escondidos os mistérios da nossa fé. O enigma de Cristo, consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O que ditou o rumo das discussões teológicas no século V foi a cristologia. Após as indagações envolvendo a Trindade no século IV, resolvidas pelos concílios de Nicéia e Constantinopla, os cristãos se depararam com outra questão: como as naturezas divina e humana se relacionavam em Cristo. Dois extremos foram escolhidos pelos hereges: ou se separavam totalmente as duas naturezas, a ponto de elas ficarem uma sobre a outra, totalmente separadas, ou se juntava demais, de modo que uma ia absorver a outra. Este já é o 14º vídeo da série sobre a história da igreja. Olha só, você está nos acompanhando? Se perdeu os vídeos anteriores, basta procurar pela playlist com esse nome aqui no canal. E nós também vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir e estudar, ok? A heresia nestoriana, que adotou a primeira postura que a Carol acabou de citar, foi condenada pelo Concílio de Éfeso no ano de 431. Nesse concílio, nós já vimos que brilhou a figura de São Cirilo de Alexandria, que teve alguns de seus escritos definidos como dogmáticos, inclusive. Infelizmente, no fervor de defender a fé contra os nestorianos, Cirilo teve uma expressão infeliz ao escrever que em Jesus havia uma natureza. Esse deslize de Cirilo deu origem à heresia monofisista. E para explicar que em Jesus havia uma natureza, uns diziam que a divindade tomou posse da humanidade, como uma gota de mel diluída no oceano. Outros que a divindade se esvaziou dentro da humanidade. Uns advogavam uma espécie de mistura das naturezas e outros ainda ressuscitaram a heresia do apolinarismo, que dizia que a alma de Jesus, na verdade, era a sua divindade. Olha a confusão. E o sucessor de Cirilo no Patriarcado de Alexandria, Dióscoro, se tornou adepto desta heresia e um de seus discípulos, chamado Eutiques, monge de Constantinopla, conseguiu acesso junto à imperatriz Eudóxia e ao imperador Teodósio II, colocando o monofisismo sob a proteção do poder real. Flaviano, patriarca de Constantinopla, defensor da fé católica, em um ato de muita coragem, reuniu alguns bispos e condenou Eutiques. Para revidar, Eutiques conseguiu do imperador Teodósio II a convocação de um concílio em Éfeso, no ano de 449, novamente por influências políticas. Nessa reunião, o heresiarca conseguiu mais uma condenação do nestorianismo, além da sua própria reabilitação. No entanto, o que era para ser um concílio se revelou em um verdadeiro cambalacho. A confusão foi geral entre os presentes e o patriarca de Constantinopla acabou agredido e assassinado. O papa da época, São Leão Magno, que já havia escrito uma carta a Flaviano explanando a fé católica e condenando com clareza os erros de Eutiques, quando tomou consciência das circunstâncias em que se deu a reunião de Éfeso, chamou de Concílio de Ladrões. Consciente da gravidade do problema, São Leão pediu ao imperador Teodósio II que convocasse um concílio, mas ele, sendo monofisista, não atendeu ao apelo do Papa. Com a morte do imperador Teodósio, sobem ao poder sua irmã Pulquéria e seu cunhado Marciano, que enfim decidem atender ao pedido do sumo pontífice, convocando um concílio para a cidade de Calcedônia no ano de 451. Ali, 600 bispos reunidos ouviram a leitura da carta de Leão Magno a Flaviano e, abismados com a sabedoria e a precisão teológica do Papa, exclamaram em alto e uma só voz: Pedro falou por Leão. O símbolo da fé de Calcedônia estabelece com bastante clareza a relação entre a divindade e a humanidade de Cristo.
Ele é consubstancial ao Pai, mas também consubstancial a nós. Em Cristo há uma só pessoa e as suas duas naturezas se relacionam sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Só aí já refutamos o monofisismo e o nestorianismo, não é mesmo? Verdade. Portanto, em Cristo há duas naturezas unidas sem se confundirem, distintas sem se separarem. Por que esses conceitos são tão importantes, hein? Por causa das suas consequências na redenção do homem. Se o nestorianismo vencesse, ou seja, se em Cristo houvesse duas naturezas separadas, não haveria salvação, pois o abismo entre Deus e o homem continuaria existindo. Ao mesmo tempo, se o monofisismo tivesse prevalecido, uma das duas naturezas se teria aniquilado ou Deus desapareceria, como acontece no materialismo marxista, ou tudo se tornaria Deus, como acontece no panteísmo hegeliano. A fé cristã é uma coisa totalmente diferente disso. Ela crê na comunhão do homem com Deus, através da união hipostática de Cristo. Essas noções teológicas também são importantes para estudar e compreender uma série de dogmas cristãos. Não é possível, por exemplo, compreender o sacerdócio católico senão como participação no mistério da união hipostática. A pessoa da Virgem Maria, Maria Santíssima, também se relaciona em grande parte com essa realidade. Por isso, o Concílio de Calcedônia é de uma importância fundamental para a fé católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da Igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que aprendeu com aquele seu professorzinho militante da bandeira vermelha e dos livros do MEC? Coloque aqui nos comentários, ok? Isso mesmo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu like aqui para nós e também compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, principalmente aí nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, do trabalho. Isso nos ajuda muito a evangelizar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora para continuar recebendo o nosso conteúdo. Não esqueça de clicar no sininho na opção Todas as Atualizações, pois assim você não nos perde de vista. Nós temos vídeos diários aqui no canal. Isso aí. Considere também clicar no botão Valeu. É aquele coraçãozinho que tem aqui embaixo do lado do compartilhar para fazer essa doação ao apostolado, caso você tenha gostado de verdade desse vídeo, caso você apoie o nosso apostolado e queira nos ajudar a evangelizar. Que Deus te abençoe e te dê sempre em dobro. Salve Maria!